Então, sou Rosiane Correia, sou carioca. Meu sotaque é misturado com sotaque baiano, porque eu morei por mais de uma década em Salvador, a trabalho. Sou uma mulher de Oxum, sou Equede de Oxum, sou filha de Elizabeth, neta de Erundina. Eu sou cria do ensino público. Já sou da antiga, vou falar os termos que se usavam no meu tempo. Então, o meu jardim de infância foi em Bangu, porque quando eu nasci, meus pais moravam em Bangu, somente com 7 anos de idade que eu fui morar no bairro de Magalhães Baixos. Já no meu segundo grau, eu passei a estudar na Escola Estadual Érico Veríssimo, que fica no bairro de Deodoro. E assim eu me organizei, me articulei e eu comecei a pensar em fazer a faculdade. Aí eu prestei prova, né, para a UFRJ, eu prestei prova para a faculdade de enfermagem, né, que é o que eu sou formada hoje, cursei lá a minha faculdade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o meu pai, a minha família, me deu essa possibilidade de conseguir fazer essa formação. Mas quando eu acabei a faculdade, aí eu fui me lançar para o mercado de trabalho. Só 22 anos depois de eu trabalhando que eu retorno para a academia. E aí, novamente, em instituição pública, eu curso meu mestrado, né, na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e hoje eu estou cursando meu doutorado também na Fundação Oswaldo Cruz. Mas logo depois que eu me formo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formo em enfermagem, surgiu uma oportunidade de trabalhar enquanto enfermeira no Espírito Santo. Grande parte da cidade, eles eram descendentes de italianos. E por mais que eu tivesse experimentado atravessamentos raciais durante toda a minha vida, né? Por ser uma menina negra retinta, eu nunca tive a passividade de me descobrir negra com uma idade um pouco mais avançada. Desde muito pequenininha, eu já era neguinha, de cabelo duro, a feia, fedorenta, todos os tipos de apelidos que você possa imaginar. Mas eu não tinha letramento racial, eu chegava até a pensar que é assim que funciona a vida, dessa forma que funcionam as coisas. Quando eu vou trabalhar nessa cidade, né, uma colônia, uma cidade que eles se diziam que era uma colônia italiana, né, e que a cidade inteira se chocou com a minha chegada e foram até a prefeitura perguntar para o prefeito, mas é legal contratar uma mulher negra para trabalhar aqui para a gente? Eu tive que passar por isso, né? Então, assim, todo o meu histórico da adolescência, de infância, e esse momento foi o martelo na minha vida para que eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender por que as pessoas falam isso de mim e da população negra. E aí eu começo todo um estudo em relação à população negra na sociedade brasileira, né? Aí eu fui coordenadora de enfermagem de uma empresa de emergências médicas em Salvador, eu fui enfermeira durante muitos anos de uma empresa de home care em Salvador, eu fui professora da Faculdade de Enfermagem em São Camilo, na unidade de Salvador, durante alguns anos, né? E aí veio uma amiga dessa faculdade que eu dei aula, ela falou para mim, olha, eu estou fazendo uma seleção para uma empresa para trabalhar em Angola. Eu falei, Angola? Você vai fazer o quê em Angola? Não, uma empresa de saúde lá de Angola que contratam brasileiros. Você não quer fazer, não? E eu fiquei pensando, poxa, ir para Angola, minha vida... Eu já tinha começado a reorganizar a minha vida, já estava bem, né? Já estava há 6 anos dando aula na Faculdade de São Camilo, né? Uma vida estabilizada, né? Mas como uma mulher ancestral, de axé, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ver se eu tenho uma oportunidade, sim, de conseguir essa posição no mercado de trabalho. E quando eu chego em Angola, quando eu piso no território africano, eu fiquei assim, meu Deus, aonde foi que a educação me levou? E eu trabalhei em 2 empresas em Angola, fiquei quase 10 anos lá. E quando eu volto para o Brasil em 2019, né, eu já estava me organizando para retornar ao mercado de trabalho, eu dei um estalo e falei, não, eu acho que está na hora de agora eu fazer um pouquinho, né, seguir meu coração, seguir a minha vontade. Foi aí que eu decidi fazer a seleção, né, para o mestrado, né, e aí eu fui na Fiocruz. Eu tenho uma história assim, interessante, eu acho interessante, né, com a Fiocruz, porque quando eu estava na graduação, eu estudava no Fundão, né, no CCS, na Ilha do Fundão, na Ilha do Governador. E eu pegava o ônibus e eu passava na Avenida Brasil e eu via o Castelo do Murisco. Até que chegou um período na faculdade, nós precisamos fazer um trabalho. E a professora falou, você tem que procurar uma biblioteca, né, que fale sobre o parasito e tal, e a Fiocruz tem uma biblioteca específica para isso. Nós fomos lá. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele castelo, e todo mundo, assim, eu e as meninas, a gente encantaram, assim, gente, eu vou trabalhar aqui, eu vou estudar aqui, eu vou fazer qualquer coisa aqui, né? Eu sou a princesa, eu lembro que eu falei essa frase, eu sou a princesa desse castelo.
Fomos para a biblioteca, estudamos, né? Fizemos o nosso trabalho. E 22 anos depois, né, quando eu entro novamente na Fiocruz, porque depois disso eu não entrei mais. E aí eu volto, né, para o Brasil, vou para a Fiocruz, fiz a prova. E aí eu peguei, né, estalei meus dedos, vamos lá, peguei a prova e comecei a escrever. Falei, não, eu vou entrar aqui. Escrevi tudo que eu podia, fiz a prova lá e consegui ser aprovada. A minha dissertação do mestrado, eu escrevi sobre a invisibilidade de mulheres negras nas políticas públicas do município do Rio de Janeiro, tendo em vista que, né, se a gente pega os dados de saúde, né, do Rio de Janeiro, a gente vê uma disparidade entre mulheres negras e mulheres brancas no acesso a pré-natal, na mortalidade materna, né, no óbito puerperal. Tem uma disparidade muito grande. E se há essa disparidade, eu quis pesquisar durante o meu mestrado se ações estavam sendo feitas para que isso não acontecesse. Porque um dos princípios do Sistema Único de Saúde do SUS é a equidade. Foi somente a partir do momento que eu passei a entender, que eu fui ler, eu fui nomear os atravessamentos raciais que eu passava na minha vida, que eu pude ter um pouco mais de ferramenta para o enfrentamento. Sim, então eu somei essa minha vontade de partilhar com toda a população, não só com a população negra, porque o racismo é uma questão que tem que ser discutida e aprendida por todos, porque não é um problema da população negra, que quem criou o racismo, quem se beneficia do racismo material e simbolicamente não é a população negra. Então, quem deveria resolver não deveria ser a gente também não, né? Quem criou que tinha que resolver. Mas como toda a violência ela cai sobre o nosso corpo, então a gente pegou essa bandeira para levantar. Onde a população negra ela é atendida exclusivamente pelo SUS. Elas não têm acesso a um outro tipo de assistência, esses planos privados ou algum tipo de assistência particular. É o sistema de saúde. Então é inadmissível que esse sistema não esteja preparado para nos atender, né? É inadmissível que esse sistema ainda perpetue e compactue com ações de racismo que englobe a instituição. Então, assim, hoje o meu trabalho, né, enquanto enfermeira de saúde pública, enquanto uma educadora, enquanto uma profissional, né, mulher negra da saúde, que é da enfermagem, que é do campo do cuidado direto, né? A enfermagem ela cuida do corpo, né? A gente tinha um ditadozinho, né, na época de faculdade, né, que alguns profissionais cuidam de doença, outros profissionais cuidam do doente, né? E a enfermagem estava no corpo dos profissionais que cuidavam do doente. Então, eu faço cuidado direto com as pessoas, né? Então, hoje, a saúde pública, para mim, é um momento de tentar transformar a realidade de saúde dos meus iguais, que é uma coisa que vai ser boa para todo mundo, né? Uma população negra saudável é uma população brasileira saudável. Quando eu falo de referência, de vida, eu tenho muitas pessoas, não dá para citar todo mundo, é uma lista enorme, graças a Deus. Mas eu cito minha mãe, Elizabeth, minha avó, Irondina, uma tia minha chamada Marina, uma outra tia chamada Marisa. Elas, de diferentes formas e de diferentes aspectos da minha vida, elas conseguiram contribuir para que fosse se juntando um quebra-cabeça e eu construísse a Rosiane que tem hoje. No campo de referência de trabalho, eu tenho duas professoras, na verdade, não uma, duas professoras em especial. Uma é Cecília Isidoro, que é enfermeira, professora da UFRJ. Então, ela é minha referência de trabalho, né? Essa professora Cecília e a professora Maria Soledade, que era dupla com ela. São duas referências minhas, assim, que enquanto enfermeira, né, eu sempre falo, eu quando crescer, eu quero ser professora Soledade, eu quero ser professora Cecília. No campo da intelectualidade, quando eu começo a estudar relações étnico-raciais, eu me deparo com Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. A chave vira, assim, clec. Quando começo a ler Lélia, e aí Lélia que me influenciou a minha pesquisa acadêmica, porque hoje eu estudo racismo, mas eu estudo mais especificamente a saúde da mulher negra. E eu estudo saúde da mulher negra por causa de Lélia. Beatriz Nascimento, ela me trouxe uma reflexão sobre a importância do quilombo, do aquilombamento, da importância da comunidade, né? Da importância, é uma historiadora fantástica, hoje é doutora honoris causa pela UFRJ, da importância da gente entender de onde nós viemos, para a gente buscar as nossas forças. E na vida tem o Carla Cotirene, que é uma intelectual também brasileira, é minha amiga pessoal, gosto muito dela, é uma menina que me ensina
pra caramba do que é a vida, do que é viver, de religiosidade, que ela também é uma mulher de axé. Olha, quando eu fui convidada para participar da exposição, eu fiquei surpresa no início e eu fiquei o tempo todo, mas eu, Rosiane, o que eu tenho para contribuir com tantas pessoas maravilhosas que estão, né, já participaram desse projeto na primeira edição. E aí, a pessoa que me convidou, ela conversou comigo, poxa, Rosiane, você é uma mulher também tão maravilhosa quanto. E aí eu falei, você tem razão, você tem razão. E assim, está sendo uma experiência muito boa, de poder contribuir, de poder estar com toda a equipe, que é uma equipe fantástica, uma equipe maravilhosa, e de poder plantar sementinhas, né? Quem tiver acesso ao projeto de alguma forma. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeada, essa é a palavra. Então, o que eu tenho para falar para a juventude hoje, está acessando esse projeto, aproveita, preste atenção nesse projeto, escuta o que as pessoas do projeto têm a dizer para vocês, não se limitem, o mundo é nosso também. Então, eu uso mais as redes sociais para fazer contato, eu tenho um Instagram, meu Instagram se chama Rosiane Mundo, @Rosiane Mundo. Pelo meu Instagram eu realizo várias conexões, vários contatos. As pessoas podem mandar mensagem em inbox, a gente faz contato. Lá a gente troca o WhatsApp, pelo Instagram a gente troca e-mail. E nos meus devaneios literários, que eu faço resenhas literárias, eu tenho um blog chamado O Mundo é o Quintal da Minha Casa, onde todas as leituras que eu faço um resuminho das minhas percepções dessa minha leitura e eu coloco nesse blog, né? E por esse blog também as pessoas às vezes estão lendo algum livro, vai lá no blog, vê, a gente pode trocar ideia, assim, eu estou sempre aberta para falar de livro, para falar da vida, estou sempre disponível. Meu nome é Karen Carvalho, tenho 36 anos, sou carioca raiz, eu sou jornalista por formação, mas eu me encontrei na minha carreira sendo videomaker, trabalho com isso há 15 anos e é o que me tira da cama com uma felicidade imensa. Me envolvi com arte, acho que desde pequena. Minha mãe é uma grande artista, ela é uma grande mãe, então como uma grande mãe solo, suburbana e pobre, ela teve que se virar. E as pessoas acham que se virar às vezes é fazer só um nicho de trabalho, e minha mãe fazia arte para alimentar os filhos. E eu só fui colocar arte, entender que eu também era uma artista, seja com a câmera na mão, ou seja com uma foto sendo transformada numa colagem, quando eu realmente comecei a me empoderar de ser uma mulher preta, porque quando você é uma mulher preta e você está no mercado branco, com muita broderagem, ou seja, os homens se protegem no audiovisual, e você se destaca e você tem a carreira que eu construí hoje, você só pode fazer isso tendo consciência de que você é uma mulher preta e de que você é muito talentosa. A Karen que eu sou hoje, de 36 anos, é formada pelo subúrbio carioca. Eu sou a típica cria do subúrbio. Eu nasci em Marechal Hermes, vivi lá a minha vida inteira, até meus 34 anos. Morei com mamãe, na casa de mamãe, na casa de vovó. Então eu tive toda essa rede de mulheres ali me criando e me construindo. Minha mãe é uma mulher que não teve ajuda do pai para criar, mais uma mulher, né, que não teve ajuda do pai para criar os filhos, então ela sempre fez tudo sozinha. Falar da minha mãe é um pouco complicado, porque eu sempre choro, eu tenho muita gratidão por ela. Minha mãe é uma mulher muito forte, muito incrível, muito artista, muito sábia, muito carinhosa, muito leoa, uma excelente ancestral para ser divinizada no futuro. Eu entrei para a faculdade, eu estudei em colégio público a vida inteira, e eu entrei para a faculdade porque ela me pegou pelo braço e me levou para fazer a inscrição no ProUni. Era a primeira turma do ProUni, lá em 2004, e aí eu passei com bolsa e fiz jornalismo. O jornalismo ele também tem uma participação na minha vida fundamental, porque ele muda a história da menina preta sem voz para a menina preta que agora sabe se impor, que sabe ter pensamento crítico, que sabe se indispor com as pessoas e que agora entende comentários racistas, que entende comentários homofóbicos, sexistas. Então, o jornalismo ele me traz esse pensamento crítico que vai ter um peso gigantesco para a Karen que é hoje. Minha mãe, por mais que a gente tenha tido uma infância muito pobre, por mais que a gente tenha tido uma infância de fome, eu só trabalhei a vida inteira dentro de comunicação. A minha mãe
fez questão de segurar todas as pontas para que eu e meu irmão, a gente pudesse trabalhar daquilo que a gente estava se formando. Então, eu ia para a faculdade só com o dinheiro da ida e voltava, sabe-se Deus que hora, pedindo carona para os motoristas até conseguir chegar em casa. Então, essa formação, essa Karen, que veio do subúrbio pobre, da fome, ela não poderia estar atrelada a uma mulher que é hoje com 36 anos, que não tem consciência social, sabe? É impossível não ter consciência social quando você faz parte de uma sociedade esquecida. Eu me entendi como artista quando lá atrás eu era estagiária numa emissora, eu era muito nova, eu era muito infantilizada ainda, eu tive uma criação onde eu fui muito infantilizada por proteção materna. E eu me entendi como artista quando o primeiro cliente virou pra mim e falou: eu quero o seu olhar. E aí você tem um pouco de baque, né? Como você quer o meu olhar? Você não quer só a minha câmera no REC. Você quer o que eu tenho, o que eu posso te oferecer, você quer toda a construção do que eu sou. Porque o meu olhar é isso, é a construção de quem eu sou. É esse o olhar que você quer? E a gente tende a achar, querer o olhar de alguém, querer o ponto de vista de alguém, é artístico, né? Eu abri uma primeira empresa, uma produtora chamada Mané Filmes, que foi onde deu meu boom, foi onde eu aprendi tudo. O meu nicho de atuação são os grandes festivais, então ali foi onde eu comecei a ter esse foco. Depois eu saí da Mané, fechei a sociedade e me aventurei pelo mundo do freelancer, que foi onde eu construí o boom da minha carreira, onde eu tô hoje e onde eu sou muito feliz. E eu acho que o ápice da minha carreira foi quando, ano passado, eu fui chamada para cobrir o Rock in Rio Lisboa. Tava uma equipe gigante, pouquíssimas mulheres, eu era a única pessoa preta na equipe. O gerente do Rock in Rio virou para mim e falou: você pode fazer a Anitta no palco mundo? Eu falei: o quê? Posso. Eu falei: você tem um know-how gigantesco de palco. E a gente tem, sei lá, meia música dela de autorização para filmar. Então, aquela menina preta do subúrbio e aquela mulher do subúrbio, de Honório Gurgel, as duas estavam vencendo na Europa no palco mundo, sabe qual é? E acho que ali foi o lugar que eu olhei e falei: caraca, a menina de Marechal Hermes tá no maior palco do maior festival de música do mundo, com a maior artista do Brasil. Duas faveladas subindo o palco. E foi incrível, foi a sensação de vitória. Foi a sensação de ter dito pra minha mãe: obrigada, valeu a pena. Todos os seus mini empregos, tudo que você abriu mão da carreira, abriu mão da vida pessoal para formar 2 filhos íntegros, assim como a Rose. Eu também me considero o orgulho dos meus ancestrais e eu me vi muito na Rose, me vi muito como a gente pode vencer, como a gente pode construir o mundo se a gente realmente entender da onde a gente veio, da onde a gente não quer mais voltar e com quem a gente tem que se ligar no mundo. Quem são as nossas parcerias no mundo é muito mais importante do que aonde você chega. O que mais me chamou a atenção na Rose para construir a arte colagem dela foram 2 pontos. Primeiro, que ela estava com uma guia no pescoço de Oxum Opará, e mexe comigo porque é ancestral preto. E a segunda coisa é que na descrição dela, a primeira coisa que vinha era filha de, neta de. Isso é ancestral, isso é respeitar o seu ancestral. O meu ponto de vista artístico nas colagens se chama colagem ancestral. Então, entender que aquela mulher, ela era construída pela própria ancestralidade, não tinha como isso ser destacado, ser distanciado na arte. Eu construí uma arte em cima de ancestrais pretos, então eu trouxe o passado, que era como os nossos ancestrais carregavam as suas bagagens, então era sempre com um pote de barro na cabeça, e esse pote de barro na cabeça, no ori dela, eu resolvi preencher com o futuro, com o presente, com o que ela entrega para o mundo. Livro, ciência, ancestralidade, as ciências ancestrais dos nossos povos também, porque os nossos povos também eram cientistas. E eu resolvi criar esse ambiente, né, da mulher que carrega na sua cabeça o seu conhecimento próprio, e esse conhecimento é ancestral, científico e científico moderno. Além disso, eu resolvi fazer uma brincadeira, porque na cultura eurocentrada, a cobra, né, a serpente verde, ela é o símbolo da medicina. Mas para os egípcios pretos, os nossos ancestrais egípcios, a serpente verde significa você ser soberana, você ser dona, você ser a rainha, aquela que você tem que se curvar para. Por isso os faraós tinham uma serpente na cabeça, para identificar quem era o faraó, quem era o líder. E eu acho que a Rose é uma líder nata, porque ela é o orgulho dos nossos ancestrais, literalmente. Ela é o sonho realizado dos nossos ancestrais. Eu fiquei muito surpresa quando eu fui convidada para a exposição, justamente porque
é aquele lugar que eu já falei, né? O receber o meu olhar, ter o meu olhar como o ato principal, como a arte. E colagem para mim é um lugar onde eu posso errar, onde eu posso ser imperfeita, onde eu posso fazer um recorte mal recortado, onde eu posso não saber usar a melhor ferramenta, onde eu posso fazer uma balaiagem ali e errar, enfim. Mas eu entreguei um pouquinho do que o carioca entrega, né? Um pouquinho de perfeição, um pouquinho de malandragem. O que eu tenho para falar para os jovens que estão vendo essa exposição, olhando a minha arte perfeita e imperfeita, o que eu tenho para dizer para eles é: a gente consegue. A gente é forjado na vitória. A gente é forjado em realeza, em riqueza, em sabedoria. Nossos ancestrais são cientistas. Nossos ancestrais foram médicos, foram cirurgiões, foram os primeiros de tudo. A gente construiu esse mundo, a gente construiu todo o saber desse mundo. Tudo que a gente conhece hoje começa em África. E você é uma parte dessa África. Então é possível, você tem dentro de si a potência que te vai fazer vencer. E principalmente pessoas pretas. Procurem pessoas pretas bem-sucedidas, peçam ajuda, bate na porta, manda e-mail, manda direct, manda mensagem, pede estágio, pede para acompanhar, pede para aprender, pede para bater um papo. Não tenta fazer tudo sozinho e não se compara com gente branca. Gente branca está sempre vencendo porque eles se protegem, porque a vitória foi dada para eles por séculos. Então, se unam com pessoas pretas bem-sucedidas, com pessoas pretas que estão em ascensão, com pessoas pretas que têm a mesma vontade de vencer que vocês, e só comecem. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, conhecer um pouco mais da minha história, ver um pouco mais das minhas colagens, entender mais um pouco do que é perfeito e imperfeito, vocês têm o meu Instagram, o da colagem é @colagemeancestral, e o meu é @KarenCarvalho_. Ali vocês vão poder bater papo comigo, pode me perturbar, pode pedir ajuda, pode pedir conselho, pode pedir aula, pode pedir tudo que vocês quiserem, porque eu não seria quem eu sou hoje se o meu saber não tivesse à disposição do meu povo. Então, o meu tempo, o meu equipamento e o meu saber, ele está à disposição de vocês.